Flamengo tem viagem hoje para Curitiba. Representantes do Real Madrid ficaram impressionados com a atuação de Lohan no jogo contra o Grêmio. Que história é essa, PQD? Vem comigo que no caminho eu explico. Saudação rubro-negra para a maior e melhor torcida do mundo, a torcida do Mengão. Eu venho chegando nessa manhã de sábado recheado de informações. Mas antes de mais nada, na humildade, meus queridos e minhas queridas, vocês que não são inscritos no nosso canal, se inscrevam. A inscrição de vocês é muito importante para o nosso crescimento e é muito gratificante para o nosso trabalho. Você que não deu like ainda, dá o like agora, porque lá no final você acaba esquecendo. E nas outras plataformas, vocês que não nos seguem, passem a nos seguir. Canal Paraquedista Rubro-Negro, tudo isso é de graça e vocês ficam sempre informados sobre tudo que acontece nos bastidores do mais querido Canal Paraquedista Rubro-Negro, né? Trazer boa notícia para vocês aqui. Everton Cebolinha não teve lesão detectada, mas ainda sente incômodo na perna direita e será preservado contra o Atlético Paranaense. É isso aí. Igor Jesus sofreu uma entorse grave e ficará afastado por 3 a 4 semanas. Alan ainda se recupera de lesão na coxa e também está fora. Outra boa notícia aí é que o Ayrton Lucas ontem já fez trabalho de transição, deve viajar com a equipe do Flamengo e deve ficar à disposição do técnico Adenor Baktit nesse jogo da 9ª rodada do Campeonato Brasileiro. Não significa que ele vai jogar, mas que ele já está recuperado da lesão, já está fazendo treinamento. O Flamengo, inclusive, hoje, 9 horas da manhã, está fazendo o último treino antes desse jogo, antes da viagem, treino na parte da manhã. Meio-dia, o elenco do Flamengo almoça, à tarde se dirige para o aeroporto do Galeão. O voo está previsto para as 16 horas e a chegada em Curitiba está prevista para as 17 horas e 30 minutos. Com certeza, o Flamengo terá uma grande recepção da sua torcida apaixonada, né? Eu vou trazer algumas informações sobre esse jogo Flamengo e Atlético Paranaense aí, a escalação, a arbitragem. Olha só, em jogo válido pela 9ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Atlético Paranaense joga em casa e recebe o Flamengo neste domingo, mais conhecido como amanhã, dia 16 às 16 horas, na Liga Arena. O Furacão visa aí a liderança do Campeonato Brasileiro e tem duelo direto contra o Mengão, que está na primeira posição até o momento. Ocupando atualmente aí a 4ª posição, né, do Campeonato Brasileiro, o Atlético voltou a vencer na competição na rodada passada, quando superou o Criciúma, atuando em Curitiba. O Furacão quebrou aí uma sequência negativa de 3 derrotas consecutivas. Flamengo, pelo contrário, já tem 6 vitórias consecutivas, né? Como chega o nosso querido e amado Mengão? Flamengo lidera o Campeonato Brasileiro, levando vantagem no saldo de gols. Na rodada passada, o rubro-negro venceu o Grêmio no Maracanã por 2 a 1. O Flamengo tem atualmente 6 vitórias consecutivas na temporada, podendo alcançar a 7ª amanhã e vai alcançar. Em toda a história, os dois clubes já se enfrentaram 78 vezes, sendo que o Flamengo tem vantagem. São 32 vitórias do Flamengo contra 28 vitórias do Furacão. Ainda aconteceram 18 empates. Na última partida entre eles, Atlético venceu o Flamengo por 3 a 0 em jogo válido pelo Campeonato Brasileiro de 2023. Né? Flamengo e Atlético Paranaense, 9ª rodada, local estádio Liga Arena, a data dia 16, mais conhecido como amanhã, às 16 horas. Esse jogo será transmitido pela Rede Globo de televisão e o árbitro escolhido pela CBF é o Anderson Daronco, que está suspenso aí pela Comebol por causa de um jogo que um atleta deferiu um soco em outro e Daronco deu apenas o cartão amarelo e não expulsou, né? Provável escalação do Flamengo é a seguinte: Rossi, Wesley, Fabrício Bruno, Davi Luiz e Léo Pereira. Léo Pereira continua na lateral esquerda, tá? E Léo Ortiz continua fazendo ali a função de volante, já que Alan e o Eric Pulgar na seleção e o Alan lesionado, né? Então, seguindo aqui,
Gerson e Lohan, Luiz Araújo, Bruno Henrique e Pedro. Essa é a provável escalação do Flamengo para o jogo de amanhã. Lembrando, Ayrton Lucas já está à disposição do técnico Tite. O time realmente será definido no treino de hoje pela manhã. Mais tarde eu trago mais informações sobre isso aí. Bruno Spindel consegue efeito suspensivo, né? Para poder estar aí atuante pelo Flamengo. Ele estava em campo lá no jogo contra o Grêmio. Fiquei até, o que aconteceu? Bruno Spindel está suspenso por ter reclamado da arbitragem no jogo aí contra o Red Bull Bragantino. Mas isso aí, o Flamengo conseguiu um efeito suspensivo para ele, ó. Enquanto o técnico Tite está suspenso para a partida contra o Atlético Paranaense no próximo domingo, na Arena da Baixada, em Curitiba, Spindel está disponível para viajar com o grupo. Porque na sexta-feira, ontem, o diretor executivo do Flamengo conseguiu efeito suspensivo, está liberado pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva até um novo julgamento. O Tite levou o terceiro cartão amarelo e não vai poder estar à beira do gramado comandando o time. Quem deve ficar aí no comando é o filho dele, aí, Matheus Bach, né? E o César Sampaio também. Tite vai viajar com o elenco, mas deve comandar lá da arquibancada, deve assistir o jogo da arquibancada, fazer aquela ligaçãozinha, né? Ó, faz isso, faz aquilo, mexe aqui, mexe ali. Essa é a situação. Bruno Spindel havia sido suspenso do futebol por 20 dias após o Superior Tribunal de Justiça Desportiva punir o dirigente do Flamengo na ocasião. O dirigente rubro-negro fez declarações contra a arbitragem e a Confederação Brasileira de Futebol, mais conhecida como CBF, no empate em 1-1 contra o Red Bull Bragantino. Vocês sabem o que aconteceu, né? Infelizmente, a arbitragem do Brasil é uma arbitragem muito questionável e a gente não pode reclamar deles. Eles fazem a M que eles podem fazer, mas quando na hora que nós vamos cobrar, vamos reclamar, nós não podemos, né? Agora, outro assunto aqui, o Flamengo joga hoje, rapaz. Tem jogo no Flamengo do Sub-20. O irmão de Vinícius Júnior irá jogar contra o Flamengo, ó. Netinho, atacante de apenas 17 anos, defende as cores do Boa Vista no Campeonato Carioca de 2024. O jovem, que se chama José das Neves Oliveira Neto, é irmão de Vinícius Júnior, astro do Real Madrid e da Seleção Brasileira e ex-jogador do Flamengo. O garoto está relacionado para enfrentar o Flamengo do Sub-20 às 10 horas deste sábado na Gávea pelo Campeonato Carioca da categoria. Esse é o último jogo do Sub-20 sem o comando de Felipe Luiz. Felipe Luiz tem um jogo segunda-feira contra o Vasco da Gama, decidindo aí o Carioca da categoria Sub-17 e depois ele assume o Sub-20, né? Então aqui, e falando em Sub-20, atacante do Flamengo recebe prêmio após título da Libertadores Sub-20. Na última sexta-feira, conhecido como ontem, o Wallace Ian, um dos destaques individuais na trajetória do rubro-negro no torneio, recebeu o prêmio de artilheiro da competição continental. Ao todo, o Wallace Ian marcou 4 gols em 5 disputados, mesmo número de gols que Iago chegou na competição. No entanto, por ter conseguido o feito em menos minutos que o zagueiro, o atacante de 19 anos faturou o troféu de artilheiro da Libertadores Sub-20. A decisão será aqui do Mundial no Maracanã. Vamos para o que disse o Wallace Ian, abre aspas. Estou muito feliz por ter conquistado esse prêmio individual da Libertadores Sub-20. Espero que seja o primeiro de muitos. Agradeço a Deus e toda a equipe por estar vivendo esse momento. Espero ganhar muito mais ainda. Flamengo até o final, fecha aspas, declarou o Wallace Ian em entrevista divulgada pelos clubes nas suas redes sociais. Parabéns, Wallace Ian. A Libertadores Sub-20 foi conquistada de forma invicta e inédita pelo Flamengo. Ao todo, as crias do Ninho disputaram 5 jogos e venceram todas as partidas. Na grande decisão, com um gol e uma assistência para Chola, Lohan garantiu o título aí para o Mengão, né? O Lohan, que está na mira do Real Madrid. Real Madrid deve fazer uma proposta para ele agora na próxima janela de transferência. E eu já vou falar sobre isso daqui a pouquinho, ó. Flamengo recebe recado de Milan após vitória sobre o Grêmio.
Contato do time italiano com o Mengão aconteceu por meio das redes sociais. Assim que acabou o jogo entre Flamengo e Grêmio, o X, antigo Twitter do perfil do Milan, no Brasil, escreveu a seguinte mensagem, abre aspas, grande dia, boa noite nação, fecha aspas. Além da escrita, o time italiano publicou 2 emojis nas cores vermelha e preta, fazendo aí referência ao nosso querido e amado clube do Flamengo, né? Agora vamos falar aqui sobre Lohan na mira do Real Madrid, ó. Lohan impressiona olheiros do Real Madrid em jogo do Flamengo contra o Grêmio. Lohan teve participação decisiva na vitória rubro-negra sobre o Grêmio por 2-1. O garoto iniciou a jogada dos 2 gols de Luiz Araújo. O show do jovem de 17 anos chamou a atenção de representantes de empresários europeus que avaliam jogadores para o Real Madrid da Espanha na partida do Maracanã. Falei para vocês, antes do jogo, fiz um vídeo falando que tinham olheiros do Real Madrid no Maracanã para observarem Lohan. Eles vão aproveitar esse período aí de Copa América, que o Lohan será mais acionado, deve ter mais oportunidades aí como titular, e eles estarão nesses jogos aí acompanhando. Além da qualidade com a bola nos pés, os olheiros ficaram atentos na participação sem a posse de bola e a marcação, agradando aí os europeus presentes nos camarotes do Maracanã. A informação foi divulgada pelo jornalista Gabriel Reis, dos canais Paparazzo Rubro Negro, que acrescentou que o Real Madrid deve fazer uma proposta para o joia do Rubro Negro em breve. Lohan tem contrato com o Flamengo até dezembro de 2025. No entanto, as partes conversam há mais de 2 meses para renovação por 5 temporadas. Atualmente, o garoto tem a multa rescisória de 50 milhões de euros, cerca de 292 milhões de reais na cotação atual. O Flamengo pretende oficializar a ampliação do vínculo no dia 4 de julho, quando o meia completará 18 anos. Ou seja, Flamengo renovando o contrato com o Lohan, aumentando o valor do seu salário, dando uma compensação financeira, a multa rescisória dele também aumenta. Sendo assim, o valor de mercado do garoto aumenta também, ele fica mais valorizado. Ou seja, caso o Real Madrid venha fazer uma investida, o Flamengo pode fazer a sua maior venda da história. Vamos ver, isso aí pode realmente acontecer, né? Agora eu vou falar de uma pessoa espetacular para fechar essa matéria, que é o Rodinei, rapaz. Rodinei falou aí sobre a ajuda que ele ganhou de Felipe Luiz, né? Felipe Luiz, que ajudou muito na carreira de Rodinei, tem ajudado também aí Léo Pereira e também foi mencionado por Luiz Araújo em entrevista à Flá TV. Olha só o que Rodinei falou, só me faz chorar. Rodinei se emociona e exalta o pai no Flamengo. Olha só o que ele disse aqui. A matéria completa está na nossa página lá, a Maurício Paula Santos. Eu publiquei um videozinho lá de 5 minutos e pouco, uma entrevista aí do Rodinei para o Cauê Mota, do GE. Vamos lá para o que disse Rodinei, abre aspas. Davi Luiz é um irmão, é um pai, porque a grandeza que esse cara tem é surreal. Para mim, muitas pessoas tinham que ser como Davi Luiz e ter a humildade dele. Ele ganhou a Champions League, ele ganhou tudo na Europa, ele não precisava tirar o tempo dele para me ajudar em 2022. Ele fez um gol contra o Vasco num clássico e em vez dele desfrutar por esse gol, ele veio para a entrevista e fala que estava mais feliz com o Rodinei sendo campeão. Então, para mim, é uma coisa que é surreal, só demonstra a grandeza que ele tem. É um cara que eu vou levar para o resto da vida, sempre como um pai, como um irmão, eu vou estar ao lado dele para o que precisar também. Fecha aspas, acrescentou Rodilindo. Parabéns, Felipe Luiz, parabéns, Rodilindo, pela sua humildade. Eu assisti a entrevista dele completa. Que cara maravilhoso é o Rodilindo. Sendo assim, eu fico por aqui, voltando a qualquer momento com mais notícias sobre o rubro-negro, o mais querido e mais amado do Brasil e do mundo, o Clube de Regatas do Flamengo. Saudações!